até ontem, nunca o Jornal Nacional tinha repercutido nada que tinha acontecido até agora. E brotou ontem no jornalismo de qualidade. E por isso talvez tenha começado ontem pro William Bonner, esse sim, um pseudo-jornalista, porque finge que é um jornalista objetivo, mas é um jornalista de opinião. Coloca aí pra mim o William Bonner, assessor mor do regime. Sabe aquela curtida, garota, marota, travessa? Você vai lá e curte. Por isso é bom compartilhar o link também. Eu vou ficando com a língua mais solta. Quando tá xoxinho assim, que nem agora, eu fico assim, não. Mas daí quando a coisa vai aumentando, aí eu já fico... Mas parem de dar protagonismo ao Lula, que é o que ele quer. Protagonismo e antagonismo ao Lula. Não é ao Lula. Isso não se trata de Lula. Não tem absolutamente nada a ver com Lula. Lula pode continuar sendo presidente e fazendo as cagadas dele por mais 1 ano e meio. E não teremos tarifas. Mesmo com todo o anti-americanismo do Lula. O foco é o Alexandre. Eu estou dizendo isso há mais de 2 anos e meio. E os senhores estão insistindo em Lula. Ora, meu Deus do céu, não existiria Lula sem o regime do Supremo Tribunal Federal. Não teria existido. Lula estaria dentro da prisão. Não teria ganhado a eleição se tivesse uma eleição honesta, transparente e isonômica no Brasil. Quem fez o Lula presidente foi o Supremo Tribunal Federal. Não o povo. Claro que muita gente no povo participou desse processo. Mas não teria acontecido. É condição necessária ao regime do Supremo Tribunal Federal. Digo mais, Lula já teria caído, não fosse o apoio do Supremo Tribunal Federal, caso a oposição pudesse fazer o trabalho de oposição, não estivesse amordaçada, a internet brasileira estivesse livre, os veículos de imprensa estivessem falando, eu estivesse lá na Jovem Pan falando normalmente, Lula não subsistiria. E digo mais, a única esperança do Lula para o futuro é que o Supremo Tribunal Federal também conduz o processo eleitoral de 2026. E vocês estão brigando com o Lula. Porra, gente! Pelo amor de Deus! Não percam 1 segundo falando em Lula. Falem o regime. O regime. Vocês não são oposição a um governo, vocês são oposição ao regime. Eu imploro que vocês entendam isso. Um regime com assessoria de imprensa, inclusive, que reagiu. Né? Aliás, a Globo reagiu. Eles estavam achando graça, né? A Globo também estava achando graça. Eu achei que o clima era de festa e tranquilidade no Supremo, no regime, no governo Lula, na Faria Lima. Parece que todo mundo estava tão certo da impunidade. Agora tá todo mundo, why so serious? Né? Por que tão sérios? Brinca um pouco mais agora, pessoal. Leva a sério, não. Bem-vindos agora ao custo Moraes. A tarifa Moraes e o custo Moraes. Vejam, coloca aí pra mim o William Bonner, assessor mor do regime. Bota aí pra mim, só um pouquinho de William Bonner. O americano Donald Trump deu início hoje a uma fase sombria nas relações entre os Estados Unidos e o Brasil. Ele tornou pública uma carta dirigida ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que anuncia a aplicação de tarifas de importação de 50% sobre produtos brasileiros e por motivos ideológicos, como as ações no STF sobre Jair Bolsonaro e sobre as chamadas Big Techs. Atenção! Início de uma fase sombria nas relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Começou ontem. Rapaz, você sabe que eu não vi o
o Jornal Nacional, é interessante isso, do ponto de vista de jornalismo, né? Porque o jornalismo, ele tem que dizer à sociedade o que está acontecendo, ele tem que contar para a sociedade o que é relevante. Até hoje, até ontem, nunca o Jornal Nacional tinha repercutido nada que tinha acontecido até agora. Não falou de uma audiência que eu participei no Congresso, não falou de uma carta do Chris Smith, não falou de nada. Até ontem, esse assunto brotou no jornalismo, padrão Globo de jornalismo. Brotou ontem. A imprensa inteira falava sobre o assunto do mundo, até o New York Times. E brotou ontem no jornalismo de qualidade. E por isso talvez tenha começado ontem pro William Bonner, esse sim, um pseudo-jornalista, porque finge que é um jornalista objetivo, mas é um jornalista de opinião, então é pseudo. Consegui pegar essa... Cara, tem um mosquito nesse negócio desde ontem, já passei rádio. O cara é Highlander. Mas não. Pro William Bonner não começou quando o pseudo-juiz, pro pseudo-jornalista William Bonner, não começou quando o pseudo-juiz Alexandre de Moraes colocou um cidadão americano em um inquérito ilegal e sigiloso por ele ter se recusado a cumprir a ordem de censura, não. Não começou ali. Também não deve ter começado quando o Alexandre determinou por razões políticas que uma plataforma de tecnologia americana devia ser suspensa no Brasil. Também não começou para o Jornal Nacional quando ele saqueou uma empresa americana que não tinha nada a ver com a história do X só para pressionar o Elon Musk a pagar as dívidas milionárias que ele tinha inventado. Para o William Bonner, nada disso é o início de uma fase sombria nas relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Imagina, o Rumble está banido do Brasil, mas isso não é sombrio, isso é normal. E há de quem vá contra isso, porque quem vá contra isso é ideológico. Eu, aliás, quero saber, se for para ser coerente, vem aqui para mim. Alexandre, você não é macho? Você não é macho? Você não diz que eu sou covarde de fazer as coisas aqui dos Estados Unidos? Pseudo-juiz, você não é macho? Então agora, já que você está investigando Eduardo Bolsonaro e a mim por obstrução de justiça, vai lá, seja macho. Coloca o Donald Trump no inquérito. Aliás, se quiser ser coerente, tem que colocar o Donald Trump no inquérito, decretar a sua prisão preventiva e pedir à Interpol que o coloque na difusão vermelha. Ora, a lei não pode valer para um e não valer para outro, não é, Alexandre? Você não é macho? Não é aplicação? O Brasil não é o país da lei? As instituições não estão funcionando? Supremo Tribunal Federal não é cheio de autonomia? Deixa eu perguntar um negócio, Alexandre, rapidinho aqui, só entre nós de novo. Olha aqui para a lente da verdade do Clodovil. Por que você não ordenou até agora a suspensão do Truth Social? Eu tô vendo o Alan dos Santos falando no Truth Social normalmente. Tá fazendo live? Por que até agora você não determinou o bloqueio do Truth Social no Brasil? Não, na verdade, por que até agora você não mandou nenhuma ordem pro Truth Social? Por que até agora... Eu tô lá no Truth Social, tá todo mundo lá. Inclusive, recomendo a vocês, ainda tem o QR Code aqui do Truth Social. Baixem o Truth Social, pô. É legal pra cá, aqui, ó. Tem aqui, ó. Baixa você, Alexandre, você vai ver, é legal pra caramba. A gente tá falando várias coisas lá, antidemocráticas, essas coisas todas. Capricha, pô. Mete bronca. Não é machão? Talvez não seja tão machão assim, né? Talvez ele seja aquele covarde que ataca os mais fracos. Ou quem ele acha que é mais fraco. Então eu concordo com a premissa que a gente está passando por um período terrível, sombrio, mas o que os fatos mostram é que esse período foi iniciado pelo pseudo-juiz Alexandre de Moraes e mantido em parceria, de maneira absolutamente acessória, com o pseudo-sóbrio Lula, apoiado pelo pseudo-jornalismo da Rede Globo. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Confere se você já está inscrito no canal e se já deixou o seu like pro tio Pavê. Aqui você vai ficar por dentro de todas as notícias quentíssimas da semana. Até o próximo vídeo, Pavenetes.
Oi! Diante dos inúmeros bloqueios que eu venho recebendo do STF e também todo o boicote do YouTube, canais de cortes dos meus vídeos como esse são muito importantes para fazer a minha mensagem chegar ao máximo de pessoas possível. Sem isso, o pessoal fica refém da Globo News e das outras redes de televisão de esquerda. Por isso, todo mundo tem autorização expressa para recortar os meus vídeos à vontade, exatamente como fazem aqui os meus amigos do Pave News. Curtam então o vídeo e se inscrevam nesse canal. Para acompanhar os meus programas completos ao vivo, eu sugiro que você acesse o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. A gente transmite ao vivo todas as terças e quintas às 15 horas. Você também pode, no meu site, apoiar o meu trabalho diretamente. O programa é totalmente financiado justamente pelos assinantes e cada contribuição é crucial. Se tornar assinante e apoiador é muito fácil, é acessível e eu criei um cupom de desconto especial com 20% aqui na descrição. É uma contribuição de pouco mais de $5 por mês, menos que uma promoção do Big Mac, e você tem acesso a vários conteúdos exclusivos, análises detalhadas e descontos dos meus cursos. De novo, link e cupom na descrição. Você pode contribuir também de uma forma mais significativa se você se tornar um patrono Gold. Aí, com um compromisso de $50 por mês, você se junta ao nosso grupo exclusivo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, de encontros presenciais e tem acesso direto a mim por e-mail. E você vai poder compartilhar as suas ideias, contribuindo para um grupo de elite dedicado ao futuro do Brasil. Você imagina o impacto que você pode ter. Desde dezembro de 2022, as minhas redes sociais estão bloqueadas no Brasil, as minhas contas bancárias, ativos, todos congelados, meu passaporte cancelado, tudo por ordens do Alexandre e sem justificativa. Então, se você está procurando uma forma de ajudar e fazer a diferença para o seu país, essa é uma ótima forma. Não me deixa sozinho.